E aí, meus amigos? Bom ou não? Não é que eu esteja muito otimista, mas quando a gente vai fazer a leitura do cenário, a gente tem que olhar o todo. E quando o poder começa a errar o timing, não é coincidência, é pânico. Mas deixa eu explicar melhor o que rolou nos últimos 4 dias, caso você tenha perdido essa absurda ordem cronológica. O Brasil acordou em dezembro com aquela sensação estranha no ar, porque não era só notícia ruim, era notícia ruim demais, em sequência, todas apontando para o mesmo lugar. Abuso, blindagem e medo de perder o controle. E quando isso acontece, a resposta do sistema costuma ser sempre a mesma: desviar o foco, criar fumaça, escolher o inimigo conveniente. E atualmente eles estão muito óbvios. Mas antes da cortina de fumaça, vieram os fatos. No dia 16 de dezembro, o Congresso aprovou o PL da dosimetria, um projeto que corrige os abusos das penas aplicadas aos réus do 8 de janeiro. E aqui é importante cravar: passou com folga na Câmara e no Senado, ou seja, os representantes eleitos do povo brasileiro olharam para o STF e disseram com todas as letras: isso não foi justiça, isso foi vingança. Esse PL ter sido aprovado foi um tapa institucional. É o Congresso dizendo que o STF perdeu a mão, exagerou, abusou e agora precisa ser contido. E para uma corte que se acostumou a não ser contrariada, igual o seu filho quando vai no supermercado pedir um Kinder Ovo inflacionado, deve ser muito doloroso. Aí, na sequência, no dia 17 de dezembro, surge algo ainda mais impressionante. Daniel Vorcaro, diretor do Banco Master, teve acesso antecipado a documentos sigilosos antes mesmo desses documentos serem liberados à defesa. E a Polícia Federal vai além. A suspeita é que o Vorcaro tenha solicitado hackers para invadir sistemas de justiça e obter documentos restritos às investigações. Ah, e tem mais. A PF também investiga se o Banco Master vendeu carteiras de crédito falsas ao BRB na casa de 12 bilhões de reais, numa tentativa desesperada de esconder os prejuízos. Gente, isso é gravíssimo. Aliás, a Carla Zambelli não foi condenada também por isso? Pois é. Mas esse escândalo não é apenas financeiro, ele é institucional, porque o caso Banco Master chama para o centro da discussão os imperadores do país, os ministros do STF. E é incrível como a mídia evita tratar desse tema. O fato concreto é que existe um contrato de 129 milhões entre Banco Master e o escritório da esposa do Alexandre, a Viviane Bassi. E segundo matérias da Malu Gaspar, que é uma das únicas que está batendo nessa tecla, o contrato previa atuação na Receita Federal, no CAD, na Procuradoria da Fazenda Nacional e no Banco Central. Mas, via Lei de Acesso à Informação, o CAD e o Banco Central afirmaram que não existe qualquer registro de atuação do escritório nesses órgãos. Então eu pergunto, 129 milhões por um trabalho que não aparece? E aí tem um detalhe que é delicioso. O CAD aprovou a compra do Master pelo BRB e 3 meses depois o Banco Central rejeitou essa compra. E se o escritório atuava por força de contrato, tanto no CAD quanto no Banco Central, por que é que o escritório não apareceu nessa situação que era crucial para o seu cliente? Gente, até hoje o escritório da Viviane Bassi não explicou nada, o Alexandre não explicou nada. E a justiça não demonstrou o menor interesse em investigar nada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes atualmente é o homem mais poderoso da República. E esse escândalo contamina tudo, inclusive as condenações envolvendo Jair Bolsonaro. E aqui, eu não vou parar de falar disso até que tudo isso seja esclarecido, porque, meu Deus, isso aí é o elefante na sala. Mas seguimos a semana e chegamos no dia 18, onde a coisa foi de ruim para... Fujam para as colinas. A Polícia Federal, com autorização do ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, deflagra nova fase da operação contra o assalto aos aposentados do INSS. E dessa vez, atingiu o coração do governo Lula. O Everton Rocha, vice-líder do governo Lula no Senado, sofreu busca e apreensão. E a Polícia Federal acusa o senador de uso de intermediários. É o clássico não põe a mão, mas manda. Quando a Polícia Federal afirma que o Everton atuava por meio de intermediários, ela está dizendo que ele não aparecia diretamente negociando, pedindo ou operando o esquema, mas que usava assessores, aliados políticos, operadores locais e contatos do INSS. Tudo para criar uma distância formal entre o senador e o crime.
E isso é típico de crimes envolvendo autoridades com foro e poder político, porque o político não assina, não transfere, não liga, mas manda recados, indica nomes e abre portas. Em síntese, é o famoso "não foi eu, foi alguém que falou no meu nome". Mas na prática, só falou porque o senador mandou. O Everton também é acusado de influência política, que é usar o cargo como moeda de troca. E aqui a PF é ainda mais dura. E detalhe, não é a PF do Alexandre, não é o seu Chor. Ela aponta que o Everton usava o peso do cargo de senador e vice-líder do governo para pressionar órgãos, facilitar a permanência de pessoas-chave no INSS e interferir em decisões administrativas. Ou seja, não é lobby legítimo, é o uso do mandato para sustentar um esquema criminoso. A Polícia Federal não trata o caso como um desvio, um funcionário corrupto ou uma fraude pontual. Ela trata como organização continuada. A Polícia Federal ainda aponta que houve uma tentativa de proteger operadores de movimentações para atrasar investigações e o uso de influência para esfriar apurações. E é nesse contexto que entra, vem pra cá, Davi Alcolumbre. Então, gente, é quase inacreditável. O Davi Alcolumbre colocou um sigilo de 100 anos sobre as visitas do careca do INSS a outros senadores. E isso indica o medo de que as investigações subam a escada e a tentativa de proteger mais gente, não só o Everton. Cara, que absurdo. Mas o Everton não é um senador qualquer. Ele é vice-líder do governo Lula, articulador no Senado e peça da base aliada de um governo que diz lutar contra a corrupção e a proteção aos mais pobres, mas o próprio presidente é o Lula, o cara que foi tirado da cadeia após o maior esquema de corrupção da história do país. E os assaltados dessa vez são os pobres e idosos que vivem do benefício. E enquanto a mídia fazia o maior esforço, quase num torcicolo olhando para o lado, a Polícia Federal prendeu o Adroaldo, o número 2 da Previdência Social, homem de confiança do atual ministro da Previdência, não do Carlos Lupe, que foi demitido por esse mesmo motivo. Logo, não vai dar para dizer que é culpa do Bolsonaro. Não vai rolar. Adroaldo não é um terceirizado, não é um servidor qualquer, não é um desvio individual. É o segundo homem mais poderoso da Previdência. Galera, o problema não tá só na base, o problema chegou no andar de cima. E o que tem que ficar claro é que se o número 2 foi preso, é porque o esquema não era marginal, ele era administrativo, operacional e estruturado dentro do INSS. E agora vem a parte que de tão explícita quase vira pornográfica, porque governistas atuaram ativamente para blindar os presos da operação da Polícia Federal, tanto na CPMI do INSS, quanto nos bastidores do Congresso. Sabe como? Tentando esvaziar convocações, evitando quebra de sigilos, relativizando provas e empurrando o discurso de ainda está sendo apurado. O roteiro da blindagem é sempre o mesmo, sabe? Não podemos pré-julgar, é preciso aguardar, são apenas suspeitas. Curioso que quando é a oposição, a culpa é instantânea. Quando é o governo, vira seminário jurídico. Essa blindagem não é coincidência, é instinto de sobrevivência.